Oi, pessoal, esse é o Crespo Podcast, um podcast de assuntos variados. Eu sou a Renata Crespo e sejam todos bem-vindos. Oi, galera, bom, estamos aqui, para mais um episódio. Hoje eu tô com o Rafael Capelli. Ele é dublador, ator, trabalha também como professor, né, de dublagem. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre a carreira dele. Bom, Rafael, eu queria te agradecer desde já por você ter topado em participar e fica bem à vontade, tá bom? Muito obrigado, querido. Eu que agradeço demais pelo convite. Fiquei lisonjeado. Primeira vez que eu estou participando aí de um podcast, de um audiocast, então acho que vai ser sério. Então acho que vai ser muito legal. Obrigado mesmo pela oportunidade. E eu queria que você começasse a contar pra gente, Rafael, como que você entrou na dublagem, né? Como é que foi isso pra você? Então, eu entrei na dublagem, na verdade, porque o meu pai, ele tinha um estúdio de dublagem, né? O Marcelo Uhum. Coutinho, que você teve essa entrevista incrível aqui com ele, né? E E ele fundou o estúdio, se não me engano, em 96 ou 97, e eu sou de 97. Então eu já nasci nesse ramo, né? Já nasceu nesse meio, né? Já nasci. E o meu irmão, o Bernardo Capelli, ele é 5 anos mais velho do que eu. E já Uhum. fazia muitos papéis muito legais quando eu, pô, nem pensava em ler, né? Então, assim, minha mãe levava o meu irmão depois da escola, buscava nós dois ali para levar a gente para o estúdio, né, para o meu irmão dublar, não Uhum. só para Double Sound, né, mas para outros lugares também, para Delarte, para Audio News, para Herbert Richards. Então, eu acompanhava muito o meu irmão, né? E naquela época não tinha muito essa questão de você não poder entrar dentro do estúdio Uhum. com o dublador, né? A gente podia ver as dublagens. Então, assim, eu era uma criança abestalhada, extremamente imperativa, mas que gostava muito de participar, sabe? De ver os dubladores, que gostava de estar junto com o diretor. A minha tia Márcia já dirigia, né? Uhum. Na verdade, acho que ela não dirigia ainda, ela dublava só. Mas o meu pai, meu avô também, Maurício Seixas, dirigia no estúdio. Então eu gostava de estar ali, vendo como é que era aquele processo todo, né? E assim, isso foi o divisor de águas realmente para eu entrar ou não, né, nesse ramo, né? Porque já Uhum. estava ali, então aquilo que Já quando eu tava em fiz, família, né? então assim, tava muito íntimo ali daquele cenário, né? Uhum. E eu sempre gostei muito de estar lá. Eu me lembro uma vez que eu tava no estúdio e tava gravando as canções do Shrek 2, né, da Fada Madrinha. Sim. E aí eu tava vendo aquela produção, né? A direção, na verdade, né? O pós-produção, a mixagem, aí volta, pô, isso aqui acho que não tá assim, tem que regravar e tal, não sei o quê. E já era meia-noite. Minha mãe, não, meninos, vamos pra casa, vamos que tá muito tarde, vocês não podem ficar mais aqui. E eu chorando, não, por favor, deixa eu ficar, eu quero ver. Então, era isso, eu gostava de participar, sabe? E aí, quando eu fiz 9 anos, se eu não me engano, em 2006, eu fiz o Maxi Ruby, que é um desenho Uhum. de dois coelhinhos, que a minha tia fazia Ruby e eu era o Max, né? E assim, foi um trabalho, era singelo, assim, né? Ele era, por mais que fosse o protagonista, assim, junto com a Ruby, né? Era um trabalho muito simples, ele falava pouco, né? Ele falava pequenas frases, muitas palavras, ficava repetindo, mas era muito legal. Eu já, assim, adorava fazer, eu gostava muito. E foi a direção da minha tia Márcia, né? Então, assim, ela foi uma mestra realmente excepcional nesse sentido, desde os momentos em que eu já via ela dublando, dirigindo, até nessa direção. E essa foi até a minha escola de dublagem, né? Naquela Uhum. época você não tinha muitos cursos de dublagem, você não tinha muita gente com esse viés, né? Sim. De ensinar em curso, criar curso mesmo. Se aprendia muito vendo os outros fazendo, era uma coisa muito experimental. E assim, é uma pena, né, que isso não se perpetue Eu imagino, né, que porque isso, querendo ou não, ajudava, né? Vocês aprendiam um com o demais. outro, né? Demais, Renata, você não tem ideia. Eu sempre digo.
Uma coisa que eu até falo para os meus alunos, cara, tem vezes que eu tô dando aula, gente, você tem que fazer assim, tem que fazer assim. Eu falo, não, quer saber? Essa cena aqui para vocês eu vou dublar, porque tem coisas que, tem vezes que você tem que ver como tal pessoa faria, você tem que ver Uhum. como que é a maneira da pessoa se sentar no estúdio, se ele faz de luz acesa, se ele faz de luz apagada, o que que ele vai marcar no texto, onde que ele vai colocar a entonação certa. Então, ver alguém dublando é muito engrandecedor, principalmente alguém bem experiente, alguém que eu via dublar, né? Eu via muita gente fera dublar, eu via, pô, Sérgio Sterne dublando, a própria Márcia, meu Sim. pai, Flávia Sadi, via muito dublando também, a Fernanda Baroni também, irmã dela, a Marlene, eu gostava Nossa, muito, só gente. era muito fera, gente muito, muito boa mesmo, né? Então, assim, isso foi minha escola, sabe? Eu digo que a Double Sound foi minha escola. Sim. E aí, pegando assim um pouco dos seus personagens, eu queria que você falasse como é que foi para você dublar o Oliver, né, de Henry. O Oliver foi muito legal, né? Muita gente reconhece esse meu trabalho, assim, né? Quando era criança, eu gostava muito dessas minisséries, assim, Minissérie não, né? Desses é, teen series, né? Da Nickelodeon, né? Eu via muito Kenan e Kel, Drake e Nossa, Josh, né? Então, legal pra caramba. iCarly. Então, eu gostava muito. Nossa, eu amo a iCarly. Uhum. Então, quando eu dublei o Oliver, eu falei, nossa, que legal, eu tô dublando uma dessas séries. Lógico que com uma produção muito diferente, com um viés até mais, é, é, sei lá, era diferente, assim, pra Uhum. mim já, né, o próprio conteúdo. Mas, assim, eu gostava muito do Oliver, né, porque ele era meio bobão, assim, aí eu tinha que fazer uma voz assim, gente, então... Então, eu já tava brincando muito ali, né, com a própria voz, né, eu não era a minha voz natural. Então, e muita gente mais tarde depois, assim, crianças, né, vendo, nossa, você fez o Oliver e tal. Eu, caramba, então esse personagem tem uma relevância bacana, né? Ele é um marco assim, talvez para essa nova juventude, sabe? Então, ele não era um protagonista, muito longe disso, mas ele era emblemático, ele era excêntrico da forma dele, né? Então, isso foi bem legal, foi um personagem ótimo, ótimo que eu dublei. Sim. Você falou das pessoas. As pessoas te reconhecem muito, assim, Rafael, pelos personagens que você faz, às vezes. Você tem, às vezes, essa sensação? Cara, Renata, mais ou menos, sabia? É, eu cresci nesse meio da Double Sound, né? E, assim, além de ser uma escola, foi meio que o que me lançou nesse meio da dublagem, né? Uhum. E aí, como eu falei pra você, o meu irmão o Bernardo, ele pegou uma época muito de ouro, assim, do estúdio, que tava com produções muito legais, ele fez coisas muito maneiras. E quando eu meio que cheguei na idade de produzir legal, assim, também, a gente já tava numa parte meio que de declínio, Uhum. sabe? E, e aí acabou que assim, fui ficando mais adolescente, mais adulto, eu fui falando, caramba, não é isso que eu quero, não é. E aí eu entrei meio que num hiato, sabe? Que eu parei, assim, de ligar pra isso, sabe? Eu parei de. No é, caso, você diz assim que você parou de dublar por um tempo, algo assim. Parei de dublar, parei de. Quando eu fui fazer vestibular, né, eu falei, ah, não, não quero viver de dublagem, é uma coisa que é muito incerta, não acho que é pra mim, não gosto muito de fazer. E me decepcionei muito com o meio, né? Sério? E, sério, sério. Porque eu tava numa zona de conforto muito grande, né? Do estúdio, da Double Sound e tal. E aí eu fui vendo que já, assim, a gente viveu uma época muito de ouro, assim, né? Das produções da Disney, dos filmes, pô, DreamWorks também, né? Então foram muitas produções muito legais que foram feitas lá. E aí, quando meio que eu tive a oportunidade, assim, de brilhar, já não tava mais aquela coisa. Eu também não me promovia como artista, como dublador. Eu não sou esse tipo de pessoa, Rê, que faz assim, oi, gente, esse sou eu, meu trabalho Eu aqui, olha, tem aqui, imagino, você é mais na sabe? sua, Eu né? sou muito, muito tímido. Não tímido, mas um pouco envergonhado, assim, sabe, nesse sentido. Tenho vergonha. Ah, imita tal personagem. Cara, tenho muita vergonha de ficar imitando Nossa, personagem. imagino, E imagino. isso é meu, assim, sabe? Então, eu acho que isso corrobora um pouco para
para essa questão das pessoas virem falar comigo sobre os personagens também. Por exemplo, a pessoa, nossa, você fez. Tem o Hunter, né, de Fiona Cake, Aham, que é um que muitos falam comigo, né? Eu adoro dublar ele. Ah, mas imita ele aí e tal, não sei o quê. Nossa, como é que foi dublar? Cara, eu não gosto muito de imitar. Isso é uma coisa meio boba minha, assim, até. Eu tenho vergonha nesse sentido. Mas quando as pessoas vêm falar comigo, eu também fico, pô, super feliz, assim, né? De, cara, você fez aham, tal personagem, foi muito legal isso, que maneiro. Então, assim, por mais que eu fique feliz, eu ainda tenho um pouco esse bloqueio, assim, sabe? uhum. E aí, antes da gente voltar, né, pros seus personagens, o que te fez, então, assim, voltar mais pra dublagem? É, boa pergunta. Então, quando eu fiz os meus 18 anos, eu fui fazer geologia no FRJ. Meu Isso foi em Deus! 2000. É totalmente diferente, geologia. Nada a ver com, com a parte Não, nada a ver artística. mesmo. Então, eu fiz 4 anos de geologia na FRJ. Eu entrei em 2017 e saí em 2021. Em 2020 teve a pandemia, né? Uhum, E assim, geologia é uma coisa que eu acho muito interessante. Eu acho que, pô, tenho os meus melhores amigos aí hoje em dia, grande parte deles é da geologia, foi uma família para mim, mas não era para mim, sabe? Não era o que sei bem eu como queria é. fazer e eu tava muito perdido na minha vida, Uhum. eu tava muito perdido. Eu cheguei, inclusive, eu fiz algumas matérias de canto B na UFRJ, né? Porque como a gente entra para uma federal, a gente pode puxar a eletiva de qualquer curso. Uhum. E eu já estava muito decepcionado, já estava, desculpa a expressão, mas de saco cheio, assim mesmo, da geologia. E aí meu pai falou, pô, Rafa, tem um professor lá que é muito bacana, o Lenine, acho que você vai gostar muito dele. Por que que você não faz uma experiência? Faz um período. Cara, fiz um período de canto lírico, de canto B lá. Foi maravilhoso. Eu já cantava, né? Eu cantei no Coral dos Canarinhos também, quando eu era criança. Cantou Sempre também? gostei. Cantei. Fiz 6 meses lá, porque a gente morou em Petrópolis, aí Uhum. tive essa experiência de cantar lá. Então já tinha uma base muito forte, assim, né? Eu sempre gostei muito de música. Música, até hoje, é a coisa que mais me. É o ramo da arte que mais me emociona, assim, sabe? Quando eu preciso. Quando eu tô esgotado, que eu quero chorar, eu vou escutar música, eu vou botar um Aham. musical pra eu assistir, é isso, sabe? Então, Sei. eu já tinha uma base artística pela música muito grande. E aí eu fiz 2 anos de matérias eletivas, né? E só que aí veio a pandemia. E aí aquela coisa toda de estudar EAD, eu falei, cara, não é isso que eu quero, não é. Fiz um período de canto lírico, de canto B, tendo que estudar é, ah, online, né? Realmente EAD. E aí eu falei, putz, também acho que não é o canto que eu quero fazer, por mais que eu ame música, por mais que eu queira cantar, eu não acho que eu quero ser profissional disso. Aí Uhum. o que que eu fiz? Fui fazer gastronomia. Fiz gastronomia na Estácio, me formei em, em 2023. E 23. E nesse meio tempo, eu voltei a trabalhar com a dublagem por necessidade, sabe? Por Uhum. precisar Pura trabalhar, precisar de necessidade, né? dinheiro. E aí, quem me chamou até para uma escala foi a Ana Lúcia, né, Grangeiro. Uhum. E foi uma escala muito difícil. Eu estava totalmente destreinado. Eu sempre falo para os meus alunos, gente, dublagem é o extremo oposto de você andar de bicicleta. É uma coisa que se você fica sem praticar, você vai esquecer, você não vai pegar a prática. E, e assim, você tem que estar praticando, você tem que estar em contato com aquilo. E eu já estava muito tempo sem contato com a dublagem, Uhum. né? E aí ela me chamou para uma escala de um vozerio. E normalmente o vozerio você se fazia com várias pessoas na sala, né? Sim. Por exemplo, então tinha uma multidão ali, você fazia com. O diretor chamava 5 pessoas e todo mundo, gente, vozerio de torcida, gravando. Aí todo mundo. Ah! Então eram 5 pessoas falando ao mesmo tempo. E é um trabalho de improviso dentro da Uhum. dublagem. E você improvisar com várias pessoas ali, né, com mais pessoas dentro desse contexto, é muito mais fácil. E aí era uma cena de uns soldados ingleses ateando fogo numa aldeia, sabe? Uma coisa muito específica, uma cena extensa de uns 3 minutos, em que você tinha só barulho de fundo, burburinho, e aí ela, ó, a cena é isso aqui, vamos lá, gravando, pay.
Aí eu, vamos lá, incendeiem todas as aldeias, saqueiem tudo, incendeiem, botem fogo. E aí a gente começando a fugir, incendeiem, vamos lá, incendeiem. E aquilo virou um disco repetitivo. Eu, meu Deus, não tô conseguindo mais improvisar, tô destreinado. Acho que bate o desespero, né? Bate, e eu fui ficando nervoso, vem isso também. Aí a Aninha, pô, já falou isso, cara, fala outra coisa. Eu, pô, Aninha, me ajuda aí, me dá umas dicas. Ela foi falando ali no meu ouvido o que que eu podia falar. E ela sempre muito querida. Aí terminou a cena, ela virou pra mim e falou assim: Você se acha um bom dublador? Cara, eu não Nossa. pensei nem um segundo, eu só respondi: Eu acho que eu posso ser. E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Aquilo, ela até brincou, ih, caraca, olha lá e tal. Aí eu reconheci. Eu tava muito, muito destreinado, eu tava muito longe de ser um bom dublador, Uhum. sabe? Alguém que, pô, por mais que eu já dublasse há 15 anos, provavelmente, eu não era de fato um bom dublador. Mas aí tudo bem, passou essa escala, eu falei, caraca, beleza. E aí ela teve o episódio, né, por causa da Covid, e acabou falecendo, cara, um mês depois, sabe? Uhum, sim. E aí aquilo bateu na minha cabeça e foi o divisor de águas, assim. Eu falei, nossa, cara, realmente, se eu quiser ser um bom dublador, eu tenho que me dedicar muito mais. Muito, muito, Uhum. muito mais do que eu me dedico. Eu tenho que me dedicar 1000% a mais do que eu jamais me dediquei ao longo da minha vida. Por exemplo, eu não sabia rir na dublagem, né? Era uma coisa que eu tinha pavor quando vinha um script lá e tinha uma reação, eu ficava implorando, rezando, meu Deus, pelo amor de Deus, que não seja uma risada, que não seja uma risada, que não seja. Quando não era, era assim, Um alívio para você. um alívio, e quando era uma frustração tremenda, sabe? Então eu nunca me achei um bom dublador, principalmente por causa disso. E aí, coisas como essa, eu falei, cara, se eu quero ser um bom dublador, eu tenho que aprender a rir, sabe? Eu tenho que desenvolver isso, entre Uhum. muitas outras coisas, né? Isso foi em 2020, que foi o ano também que me apareceram outras oportunidades. Ah, outra coisa que eu botei na minha cabeça. Eu falei assim, olha só, eu nunca mais vou recusar uma escala qualquer que seja, onde quer que seja, eu não vou recusar mais nenhuma oportunidade de trabalho nesse mundo da dublagem. Se eu quiser melhorar como dublador, eu tenho que mergulhar de cabeça nisso aqui, Sim. né? Então isso foi uma coisa que eu botei pra mim até hoje, desde então eu nunca mais recusei nenhuma oportunidade, né? Tem vezes que a gente fica pô, cansado e assim até um pouco contrariado a pegar tal coisa, né? Mas eu falo, cara, não importa, não importa, porque isso aqui vai me abrir muitas portas, Uhum. entendeu? E aí foi no mesmo ano que eu comecei a dar aula, primeiro no Estúdio Coruja e no Galvão Studios também, que é um lugar que eu, pô, tenho um carinho enorme, tanto pelo Coruja quanto pelo Galvão, que me acolheram muito bem. A gente tem equipes ótimas que formam excelentes dubladores. Então, mais tarde, tive a oportunidade de dar um curso para as crianças e adolescentes na Cal, né? E logo depois, o coordenador de lá perguntou se eu não queria dar aula para o curso técnico. Eu, vambora, vamos começar. E mais tarde, comecei a dar aula para bacharelado também. Então, hoje em dia, eu sou professor de dublagem da carreira do técnico e do bacharel, né? Me formei agora na pós-graduação também pela Cal, em direção de audiovisual, né? Então, assim, eu acho que isso abriu muitas portas para mim e me fez crescer absurdamente como profissional nesse ramo da dublagem, sabe? Sim, com certeza. E aí a gastronomia também foi ficando mais de lado, porque eu já estava trabalhando, já era muito experiente, já tinha um know-how muito grande do universo da dublagem, e esse amor que eu sempre tive começou a florescer de novo. Uhum. Então, hoje em dia, graças a Deus, sou muito feliz fazendo o que eu faço, dando aula também, principalmente. Nossa, eu adoro dar aula, eu acho que todo professor tem que gostar de dar aula, é o principal, assim, né? Sim, sim. Então é Com isso. certeza. É onde eu cheguei agora por causa dessas coisinhas que aconteceram aí na minha vida, né? Sim. E voltando assim para os seus personagens, a gente chegou a falar de iCarly, né? Você fez em Sim, iCarly a versão de 2021, né? fiz. Como é que foi fazer para você? Nossa, foi uma coisa muito. Foi um presente, eu diria, porque, como eu te falei, eu via muito a iCarly também quando eu era criança, assim, né? Quando eu era mais pré-adolescente e tal. E aí eu
do nada me deparei fazendo um personagem que ele era, na verdade, um namoradinho, assim, da Carly, né? Ele era um Uhum. romancezinho dele, aí tinha toda uma trama, pô, mó legal com ela. E, cara, foi muito legal de fazer, e foi justamente nessa época que eu tava voltando a dublar, né? Que eu tava me redescobrindo como dublador, e foi um papel muito importante, assim, para eu virar e falar, não, nossa, realmente, acho que eu posso considerar meu trabalho bom, sabe? Porque você tem que ter paixão por tudo que você faz na vida, né? Principalmente como trabalho, Sim. senão vira tortura, né? Então, e esse foi um trabalho que foi muito legal de fazer. Foi muito legal mesmo, justamente por causa dessa questão afetiva que eu tinha com aquela produção, né? Então foi muito importante para essa retomada na minha vida, sabe? Como dublador, como artista no geral. Uhum. E a outra série que você fez também, que é a The Pitt, né? Que tá até atual aí agora. Ela é uma Sim, série de 2025, já tem uma segunda temporada rolando. Uma série bem legal, inclusive, também. exatamente. Série ótima. É, foi dublado lá na Tecniarte. Quem dirigiu foi a Paula, né? Que também é minha prima, a filha Uhum. da Márcia, que fez um trabalho belíssimo aí na direção. E, o Chad, né, que eu fiz, ele tem um timbre muito mais grave que o meu, né? Então, eu tive que trabalhar realmente com uma voz aqui mais impostada, assim, né? Pra ficar uma coisa Uhum. mais velha, né? Nossa, e às vezes acho que é até difícil, assim, quando você vê a mudança de voz, acho que até, talvez, não sei, né, pra gente, público, seja até mais difícil para reconhecer, né, um dublador É, às vezes, né? com certeza, com certeza. É um trabalho de estudo de instrumento mesmo, né? Eu gosto de dizer isso, que a voz ela é um instrumento que, assim como qualquer outro, como um violão, como um piano, como um violino, você tem que estudá-lo, né? Você tem que entender as versatilidades do seu instrumento. Uhum. E, e aí entra essa questão do grave, do agudo, do encorpado, de uma voz mais de cabeça, de uma voz mais estridente, de uma voz mais metálica, de uma voz. Então, assim, é um estudo, né? É uma coisa que você tem que estudar e conhecer muito. E como eu já cantava, por exemplo, e sempre gostei muito de repertório de barítono, de baixo, né? Eu já praticava, né, muito essa região mais grave, então eu não tenho tanto medo, né, dessa região, principalmente de um personagem assim com seus 30 e poucos, 40 anos, eu encaro tranquilo, assim, sabe? Uhum. Sim. E aí, Rafael, assim, tem algum personagem que você diga assim que tenha sido mais difícil para você fazer? Que tenha sido assim mais desafiador para você? Boa pergunta, caramba, Rê. Teve um filme que se chama A Visita, Uhum. e é um filme de dois adolescentes, um menino e uma menina, na verdade, né, que eles estão de férias e aí eles vão passar um tempo na casa dos avós. E é um drama psicológico, né? É um suspense psicológico, na verdade, junto com um drama. E eu tava dublando um menino que na época acho que ele tinha seus 11, 12 anos e eu já tinha 16. Então, Nossa. esse foi o oposto do é, do grave, né? Eu tinha que trabalhar uma região mais aguda e minha voz sempre puxou um pouquinho mais para essa coisa do barítono, né? Do baby barítono, né? Como mu- muitos chamam aí. Então, isso foi um certo desafio, mas tinha um trabalho de. Ele era rapper, assim, então ele cantava uns raps, então teve uma parte de canção dos raps, da gravação dos raps, das músicas e a parte da dublagem, né? Então, cara, foi difícil, porque era um trabalho muito complexo. Ele era um trabalho denso, sabe? Com momentos de grito, com momentos de tristeza, com momentos de aflição, com momentos de terror. Nossa. E próprio rap em si, de ser uma coisa ritmada pra caramba. Tem que ter uma dicção muito boa pra você conseguir cantar esses raps no- é, você tem que ter uma desenvoltura ali, né? Realmente, pra ficar um trabalho bem feito, bonito, Uhum. né? Então, esse foi um trabalho que eu me lembro, assim, que foi bem, bem complicado de se fazer. E quem dirigiu foi até a Andrea, né? A Andrea Murucci. Nossa, um amor Olha, de pessoa ela. ela é uma querida, queridaça, e ela teve uma direção muito que me ajudou, assim.
né? E era uma época que, assim, eu era um adolescente, né? Então eu era muito disperso também. Olha que coisa, eu tenho TDAH e eu descobri muito velho isso, né? Eu Uhum. descobri com 24 anos, se eu não me engano, tô com 28. Então isso sempre foi uma coisa que me assombrou e essa coisa da atenção, conforme você vai ficando mais exposto àquilo que você está fazendo ali, então, pô, às vezes são 3, 4 horas de estúdio que você tem, cara, a mente começa a fritar, né? E aí ela, Sim. Rafael, vamos embora, vamos embora. Eu me lembro dela falando assim, tipo, vamos. Isso me ajudou a ligar, né? A retomar a minha atenção, né? Ela teve uma direção realmente muito importante nesse projeto para que ficasse bem feito, sabe? Uhum. Eu agradeço muito a ela, nem sei se ela se lembraria disso, né? Porque, enfim, faz muito tempo, mas eu tenho essa memória, assim, né, de que foi muito importante. Tanto a direção dela quanto a do Félix nas músicas, que foi assim. Félix é um cara que eu também tenho um apreço, porra, gigantesco pelo Uhum. trabalho dele. Um cara que sempre. Quando eu trabalho com ele, né, fazendo canção, eu sinto que ele gosta do meu trabalho, eu sinto que a nossa conexão, assim, no próprio trabalho é muito legal, assim, e ele também tem um nível de exigência muito grande, né? E não que isso seja ruim, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Porque é um cara que zela pelo trabalho, não só pelo seu, mas pelo todo da obra, né? Então, é um cara que eu falo assim, pô, pode falar o que você quiser, pode me interromper quando você quiser, pode pedir o que você quiser, da maneira que você quiser, pode me dar esporro, pode fazer o que você quiser. E assim, tá tranquilo, não tem problema mesmo. Eu gosto de ser, claro, com respeito, né? Nunca, Sim, com nunca faltaram certeza. com respeito, nunca, jamais, mas eu acho que às vezes a gente precisa daquele, vamos embora, e aí, qual vai ser? Daquele Tá? empurrão também, né? Isso, igual como, por exemplo, a Ana Lúcia fez comigo, né? Essa pergunta que ela me fez mudou a minha vida, sabe, Renata? Então, eu gosto desse tipo de pessoa, não levo isso pro coração, não vejo problema mesmo quando a pessoa quer te dar um empurrão e você precisa, sabe? Uhum. Quando ela reconhece que você. E você também tem que ter um trabalho de reconhecimento de que, beleza, estou precisando de ajuda, estou precisando de me ligar mais, de entrar mais aqui no personagem, de ser mais criterioso, de uma crítica um pouco mais assertiva aqui Sim. nesse meu trabalho, entende? Você falou também bastante sobre a questão, né, das suas aulas e tal. Você, enquanto professor, assim, o que que você prioriza nas suas primeiras aulas? Boa pergunta também. Ótima pergunta. Então, eu vou separar por categorias aqui, né? Porque na dublagem a gente encontra, às vezes, alunos que são extremamente iniciantes, que é o caso lá da Cal, né? Da Faculdade da Casa das Artes de Laranjeiras, Uhum, que são pessoas que estão indo para lá para se formarem como atores muito de teatro, né? Uma faculdade que foca muito no teatro em si, né? Que faz isso brilhantemente. E, e que nunca tiveram contato com dublagem, nem sabem o que que é, não conhecem, não sabe nada, nada. não tem noção E nenhuma, né? não tem noção nenhuma. Então, o meu foco principal ali, primeiro, é apresentar esse universo, sabe? Uhum. Apresentar esse universo, contar um pouquinho da minha história, dizer como eu comecei. Eu peço para eles se apresentarem, para eu conhecê-los, para eu saber como é que vai ser o direcionamento, né, nesse contexto. Então, eu acho que essa questão da apresentação já é muito importante, tá? Já é muito importante. E na Cal é muito desafiador, porque são uma média de 20 alunos por turma para 2 horas por Não, semana. cara. Então, assim, eu tenho uma missão de ensinar pessoas que não sabem nada, né, do zero, uma coisa que é extremamente difícil, muito, muito, muito difícil mesmo. Dublagem é uma arte extremamente delicada, minuciosa da interpretação, né, do ramo da interpretação. E que assim, e que pode ser muito dolorosa, sabe, Renata? Pode ser muito maçante. Então, eu tento também fazer com que seja um entretenimento para eles, um Uhum. momento em que eles vão se divertir ali dentro. Até o próprio teatro mesmo, né? Porque teatro você, ali no meio do período, você já está com a peça pronta, o roteiro, os personagens designados e tal, e já tem que começar a estudar,
levar o texto e tudo mais e não sei o quê. Então, é, eles se dedicam muito, muito, muito às apresentações, né? Então, assim, acaba que fica em segundo plano essa minha matéria, vamos botando bem entre aspas, Uhum. mas eu quero mostrar também como que a dublagem pode ajudá-los na carreira do ator, também Sim, ator de palco, mas também como ator de audiovisual, e como dublador, como pessoa, sabe? Eu acho que a dublagem é muito sensível nesse sentido. E, e aí, o meu trabalho na Cal é esse, um trabalho de apresentação desse universo, de mostrar que é um caminho que existe dentro do ramo da atuação, é legítimo, é louvável e assim, e é uma frente, né? Você, como um artista hoje em dia, você tem que ser muito versátil, você tem que ser sim. multifacetado, né? Você falou até isso com meu pai, né? Meu pai Seu pai entrou falou nesse bastante mérito. sobre isso, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que você tem que ter várias frentes, sabe? E a dublagem é uma frente é, muito real, assim, dentro do universo da atuação. Porque muitas vezes você vai fazer uma peça, né, trabalhando profissionalmente, aí você tem todo o projeto, preparação, não sei o que, você não tem incentivo, você não tem patrocínio, você não tem nada, então é muito de bilheteria, aí a peça não tem a percussão que deveria ter, não tem o pagamento da bilheteria que deveria ter, e aí a agência vira e fala, gente, não deu Não dá. para rolar, então assim, foi isso, a gente vai poder pagar em vez de X, um décimo de X. Uhum. Então, isso é uma realidade, né? Na dublagem, isso não acontece. Na dublagem, claro, nos estúdios que pagam segundo o acordo, né? Você recebe a quantidade X de loops que você trabalhou ali no dia é, fixo do mês seguinte, sabe? Uhum. Dinheiro que vai cair na sua conta. Então, traz uma segurança legal, assim, para o artista, sabe? Sim. Então, claro, a gente não está falando de salários exorbitantes, como um artista global que vai ganhar um salário muito Com bom e aí, certeza. mas assim, se você for próspero nesse meio assim também dá para você realmente consegue prosperar bem, né? Consegue trabalhar Uhum. bem, tá? Sim, sim. E aí falando agora de alunos mais avançados, é realmente uma aula que eu vejo como eu tento trazer o máximo de bagagem que eu tenho para fazer um estudo de caso de cada personagem que eu estou trabalhando. Leitura de microexpressões faciais é uma coisa que eu estou focando muito nas minhas aulas também, porque a gente na dublagem a gente não recebe o texto antes, né, para Uhum. dublar. Então é sempre uma surpresa, pode ser uma surpresa muito agradável ou pode ser uma surpresa às vezes não tão tranquila de se encontrar, né? Então você tem que ter o máximo de recurso possível para você captar o que você tem que realizar, né? E eu sempre gosto de dizer que a interpretação na dublagem, principalmente, ela funciona de duas maneiras. Em duas etapas, perdão. Ela funciona. O que a gente consegue captar de informação da cena, o que eu estou Uhum. interpretando ali do que o personagem está sentindo, quem ele é, com como que ele está falando, por quê, e o que eu consigo realizar daquilo que o personagem está me propondo também. Então a interpretação funciona dessas duas maneiras. Se você, nessas duas etapas. Se você não realiza uma delas nesse processo, você pode ter certeza que o seu trabalho não vai ficar completo, né? Uhum. Então eu foco muito nessa questão da leitura, de que você tem que ter uma leitura é, muito bem desenvolvida, né? De que você tem que fazer um estudo de caso do personagem, de que você tem que ver para além do seu personagem, de que você tem que analisar paleta de cores, que você tem que analisar iluminação, o local que o seu personagem está falando, com quem ele está falando. Então, assim, são detalhes que parece que são bobeira, assim, mas que importam, né? Porque quando a gente está falando de audiovisual, né, de uma série, vamos dizer por exemplo, Stranger Things, né, que tá em alta aí. Cara, você Sim, pode ter sim. certeza que o prego que tá na parede atrás do personagem tem um porquê daquele prego tá ali, entendeu? Uhum.
Vamos pegar Breaking Bad também, que é uma série que tem muito isso, né? Você se atenta muito aos detalhes de composição de cores, de composição de figurino, cenário, e, enfim, uma questão muito filosófica mesmo. Então, tudo tem um porquê. E se você entende esses porquês, o teu trabalho ele fica muito mais completo. Entendeu, Sim. Renato? Então, eu me atento muito a esses detalhes. E, claro, a técnica em si também, de ver, de marcar direitinho, como marcar um texto, sabe? Então, são dois tipos diferentes de aula, assim, que eu normalmente tenho no meu repertório. Sim, e aí assim, qual você, né, olhando assim, tanto para esses exemplos que você deu, qual que você acha que é a maior dificuldade assim dos alunos? Nossa, que pergunta boa. É, Olha, vou dizer três, tá? Para não dizer uma só. A primeira é a adaptação de texto, beleza? Porque adaptar o texto realmente é uma coisa que você tem que ter bagagem de leitura muito, de conhecimento da língua, né? Uhum. Não só da língua do idioma original, mas de português. Eu acho que um bom dublador ele tem que saber língua portuguesa muito bem. Isso vai dar um repertório muito grande para ele conseguir mudar o texto. E se você não tem esse recurso, que é uma. Assim, dizendo como é, aluno de ensino médio, né? Eu Uhum. acho que as pessoas negligenciam muito língua portuguesa, porque língua portuguesa é uma língua extremamente difícil. E às Sim. vezes a gente se frustra muito na escola por não ir bem nessa matéria. Então a gente fala, ai, não, odeio português. Mas português é uma das línguas, na minha humilde opinião, mais lindas que existem no mundo, sabe? Principalmente o português brasileiro. Então, eu acho que a primeira é essa, né, da questão da adaptação. Uma coisa que os alunos eles têm muita dificuldade também, principalmente no início, é de a questão de cantar, né, como a gente chama, que cada idioma tem a sua musicalidade. Então, por exemplo, se eu tô dublando um personagem que em inglês fala Hey yo, man, what you doing here? What? Tem essa questão do Hey yo, nananã, nananã. E a gente não fala assim, né? A gente diria assim, Uhum. e aí, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia? Então é um cantado diferente, assim como no japonês é Arigato, yokotamaya, damiri. Eu não posso falar, e aí, Renata, como é que você tá? Tudo bem agora? Chega até a ser Sacou? esquisito, né? Exato. Então é uma coisa que a gente tende a copiar a musicalidade daquele idioma, entendeu? Então, você desvincular o que você está ouvindo de como que você tem que falar é uma questão que o seu cérebro demora um pouco para assimilar, sabe? Então isso é bem difícil também. E, de novo, outra coisa que eu acho que muita gente tem dificuldade é risada, reações, sabe? Uhum. Pegar uma respiração e atribuir essas reações porque as reações elas são onomatopeias e são sons, na verdade, né, que vão sair da boca ali do seu personagem, né? Então, pode ser um espirro, pode ser um soluço, pode ser um choro, pode ser. E às vezes pode ser uma risada, pode ser uma risada com choro, pode ser uma risada histérica, pode ser uma risada de raiva, pode ser um choro de raiva. Você pode ter muitas nuances. Uma reação, ela pode significar muitas coisas. Tem Uhum. uma cena que eu gosto muito de Stranger Things, que é do episódio 1, da primeira temporada, que é a cena que a Joyce está conversando com o Jonathan ali. Eles estão escolhendo uma fotografia para colocar no jornal, né, para dizer que o Will sumiu, e aí eles estão conversando, e a Joyce ali, nossa, Jonathan, você tá assim, meu filho? E aí ele tem uma cena inteira quase, só de reação. E ele sente muita coisa, ele sente culpa, ele sente medo, ele sente raiva dele, frustração, mas ele sente principalmente medo da mãe. E você Uhum. tem que saber demonstrar isso só com reações. Então eu acho que reação um ponto alto, assim, de dificuldade, sabe? Que eu vejo que os meus alunos enfrentam. Não só os meus alunos, tá? Dubladores, Sim. profissionais, às vezes, que têm anos de, 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 de experiência, que não fazem aquela perguntinha básica. O que que essa reação quer me dizer? Por que que essa reação está aqui? Por que que esse suspiro está sendo feito dessa maneira? Sabe? Que é uma pergunta que a gente tem que sempre se fazer. Sim. E aí, assim, Rafael, como é que você faz para acompanhar, né, essa evolução dos alunos, né, na questão da dublagem?
Então, normalmente a gente tem aulas uma vez por semana, né? Seja na Cal ou em qualquer outro curso. E é uma questão realmente de tempo, sabe? Às vezes você vai surgir com 6 meses, sabe? De evolução. A gente fala, pô, olha como é que a gente já estava fazendo aqui e olha como é que a gente está hoje, né? E às vezes, por exemplo, quando eu estou gravando em estúdio algumas aulas e tal, eu tenho a Uhum. gravação salva das aulas que eu fiz no início do período, às vezes, ou então a gente consegue comparar. Ó, a gente dublou essa aula aqui lá no início de tudo. Vamos ver como é que a gente está fazendo hoje? Aí a gente nota uma diferença brutal de sync, de interpretação, de leitura, sabe? Então, essa é uma maneira que eu gosto muito de trazer como comparativo mesmo. Pegar o que a gente fez lá no início e trazer é, como que a gente está fazendo hoje. Em alguns casos é possível, em outras não. E quando não é possível, é realmente prestando atenção em cada detalhe que às vezes passa despercebido pelo aluno, às vezes ele está errando uma coisa muito recorrentemente, então eu faço uma aula com viés só daquela coisa que o personagem, que o aluno está errando. Então, se ele está com dificuldade em reality, pô, vamos ter 3 aulas de reality show aqui para a gente Uhum. progredir, né? Então, aí eu já vejo ele mais confiante na bancada, eu já vejo ele não com tanto medo de encarar aquela coisa, sabe? Então, eu acho que essa como que o aluno está na bancada também diz muito para mim. E eu acho que empatia é uma coisa muito importante, é um dos valores mais importantes para o Sim, com professor. certeza. Você tem que entender o que está passando na cabeça do aluno, o que que ele está sentindo, a melhor maneira de você dizer para você não magoar e dele aprender e absorver aquilo também. Porque eu acho que, assim, por experiência própria, um professor ele pode tanto te motivar muito, como ele também pode te traumatizar, Ah, isso com sabe? certeza. E eu tive Isso muitos daí. exemplos de professores que me traumatizaram e tento seguir o extremo oposto, assim como tive muitos é, professores que foram fundamentais na minha carreira hoje em dia, né? Uhum. Então, eu tento ser esse cara que motiva, que incentiva o aluno e que mostra que quando ele erra, sim, claro, mas sempre falando da maneira mais, sabe, mais empática possível e mais cordial possível também, sabe? Sim. Você acha, assim, Rafael, que o fato de você ser, né, professor de dublagem, o fato de você estar dando aula, isso te ajuda também muito na hora de você mesmo dublar? Com certeza. Com certeza absoluta. Eu digo que nesses últimos 4 anos. Sim, nossa, vai fazer 6 anos já, né? Desde a pandemia, meu Deus. Mas eu digo que nesses últimos 6 anos foi realmente meu crescimento exponencial aí de dublagem, né? Do quanto que eu aprendi. Porque para você ensinar, você tem que ser ah, ah, especialista a ponto de você explicar uma coisa extremamente complexa, né, da maneira mais simples possível que qualquer pessoa poderia entender, né? Eu gosto de pensar dessa maneira. Uhum. E você fazer isso não é fácil, né? E os alunos me fazem levar isso muito para casa. Eu lembro que no primeiro, segundo ano que eu comecei a dar aula de dublagem, eu não conseguia dormir Nossa. justamente pensando, nossa, como é que eu posso fazer isso nessa aula para eu, sabe, para eu poder explicar isso melhor, para eu poder entender. E esse processo de entender dentro do estúdio me ajudou muito, muito mesmo. Até por exemplo, gente, isso aqui, vocês têm que ver, tem que marcar, tem que ensaiar. E às vezes, quando a gente está dublando, a gente quer correr com o tempo, né? A gente fica apressado e esquece que tem que marcar, esquece de fazer pausa no texto. E aí eu, voltando a dar aula, eu falei, não, mano, isso aqui é muito importante. Então tem que Uhum. voltar a marcar, sim, tem que marcar. É, tem que ensaiar cenas que são difíceis, você tem que ensaiar, você tem que, sabe, tem que fazer um estudo daquele caso, tem que perguntar pro diretor. Então, assim, foi uma coisa que me inseriu muito de novo na dublagem, assim, né? E eu, assim, eu aprendo muito, muito, muito com os meus alunos, de verdade. Uhum. E foi muito grandioso para mim, como dublador, como diretor também, dar aula, tá? Foi muito bom. Sim, sim.
Assim, tem algum mito, sabe, Rafael, da dublagem, assim, que você gostaria assim, de comentar, né, de desmentir também? Um mito em que sentido? São coisas que as pessoas comentam, sabe? Ou que acha que é de um jeito e às vezes, né, acaba sendo diferente. Ah, tem um clássico, né? Daquele de, por exemplo, quando eu tô dando aula para os meus alunos na Cal, nossa, eu adoro, eu acho que você é muito bom em dublagem, porque eu sei imitar muito bem personagem e tal. E aí a pessoa vem com aquela mentalidade de que dublar é imitar personagem. Cara, pode ser um trabalho de imitação, tá? Pode ser sim, mas não é, tá? Em 90% dos casos não é um trabalho de interpretação. E é um trabalho de técnica, né? Você tem que ter a técnica específica para dublagem, né? Você Uhum. tem que saber a metodologia. Se eu viro e falo, Renata, como é que eu faço para dublar? Aí você teria que saber a metodologia e me dizer, sabe? Você teria que aprender essa metodologia. E muitos alunos chegam com essa mentalidade de que dublar é imitar, sabe? Não é. É muito mais do que isso. Pode ser imitar? Pode ser. Mas é muito mais, sabe, Rê? Então, então assim, esse é um grande mito, assim, que de cara ele já é quebrado logo nas minhas primeiras aulas de dublagem, porque as pessoas, principalmente quem nunca teve contato com dublagem, né? E vem com essa coisa na cabeça de ser imitar, acho que eu faria bem, vai para a bancada e fala, realmente, isso aqui é muito, muito além de só imitar uma vozinha. Eu tenho que acertar o tempo certo de entrar, eu tenho que dar a entonação que o personagem está fazendo lá. Não é só imitar a voz do personagem, porque se fosse um Uhum. trabalho de imitação de voz, qualquer um faria, sabe? Sim, com É, certeza. qualquer um com, sabe, que saiba imitar bem, né, poderia fazer. E não é só isso. Sim. Você acha que a tecnologia hoje, Rafael, ela mudou muito o trabalho dos dubladores? Demais, 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 né? Vamos pegar aí, por exemplo, antes da própria era digital, na era analógica, né? Então, assim, a dublagem era feita de uma maneira muito mais artesanal. Se você errasse uma cena, né, você tinha que voltar a fita toda de novo, cortar e assim, e gravar por cima. Então, assim, tinha que voltar a cena toda de novo, né? Hoje em dia você não, você consegue dizer o time code. Essa época da fita, nem eu peguei, tá? Uhum. Eu depois de. Então, não tenho, assim, muita propriedade para falar sobre o assunto, só sei como é que é, mas enfim. Hoje em dia você consegue pegar o Pro Tools ali e já botar no momento correto, né? Da fala, onde a fala vai começar. Ah, errei esse trechinho aqui. Você pega na pausa logo anterior que você errou e continua dali, sabe? Então isso viabilizou muito mais, é muito mais fácil o trabalho do dublador hoje do que era há 30 anos atrás, né? Sim. E, por exemplo, gravação remota, né, que foi uma coisa que veio com a pandemia. Isso foi uma coisa que, assim, mudou muito o cenário da dublagem também, né? Sim. Então, é isso, né? A tecnologia modifica demais todas as profissões, né? Eu acho que a tecnologia vem para ajudar a gente, né? E a gente tem que se adaptar a ela e atribuir, sim, ela ao nosso cenário. Sim. E assim, Rafael, o que que você diria assim para quem quer entrar nesse mundo da dublagem? Eu diria que, primeiramente, você tem que fazer por diversão, tá? Se for algo que você está fazendo pelos fins lucrativos, pelo fim monetário, não tem por que fazer, porque é algo que é difícil, vai ser muito maçante e se divertir é sempre o mais importante, né? A gente tem que lembrar que a dublagem é um ramo da arte, e a arte mexe muito com o lazer, né? Com a satisfação pessoal, do divertimento, não só para quem está assistindo, mas para quem está fazendo também, né? O Uhum. ator se diverte com aquilo que ele produz, tá? Então, essa é a primeira coisa. E segundo, você tem que cair de cabeça, né? Você tem que estudar não só dublagem, mas você tem que estudar leitura, você tem que estudar atuação para teatro, para audiovisual, você tem que ser um ator multifacetado, um artista muito versátil realmente, e tem que estudar, não tem jeito, você tem que se dedicar muito, assim, sabe? Vai fazer workshops, vai fazer cursos disso, né? Estou com um projeto agora de dar aulas particulares, dar mentorias também. Uhum. Então,
Eu tô muito ansioso com esse projeto. E assim, é o que eu falo, gente, vamos fazer, vamos se divertir, vamos trazer é, discussões relevantes sobre o cenário, vamos se interessar, vamos pesquisar quem é o dublador que faz tal papel, vamos ver onde foi gravado, qual o ano que foi dublado, qual estúdio, sabe? Quem foi o diretor. Então, acho que você tem que ser um entusiasta desse universo, porque é uma Sim, coisa que é realmente, na minha opinião, é muito divertido. Dublagem é muito grande, assim, tem uma função muito importante para o Brasil, sabe? sim, com Então, certeza. essas são as coisas principais que eu diria para quem quer estudar a dublagem. Sim. Bom, Rafael, a gente está chegando ao final. Eu queria, né, muito te agradecer. Foi um prazer ter você aqui. E eu deixo um espaço, né, para você se despedir do pessoal, né, quiser divulgar seu trabalho aí, suas aulas, pode ficar à vontade. Pô, muito obrigado, Renata. Foi, como eu disse aqui, nunca tinha participado, né, de uma entrevista assim, então foi, cara, sensacional. Gostei muito, adoro conversar, gosto muito de gente, sabe? Então, eu gosto muito de arte também, então queria muito te agradecer de estar dando a oportunidade para expor aqui um pouquinho do meu trabalho, minha visão sobre a dublagem também. E agradecer sempre quem me incentivou muito, né, pelos colegas de trabalho, com quem aprendi muito, com, pô, minha família que sempre me incentivou demais, minha mãe, meu pai, minha tia, meu irmão, meus primos, né? Então, tenho muito a agradecer, realmente. Sou eternamente grato, por tudo que eu tenho na minha vida, sabe? Então, é, realmente é agradecer, essa é a palavra, sabe? Então, é isso. Eu sou um pouco low profile, assim, meu Instagram é fechado, eu não costumo muito seguir quem eu não conheço no Instagram. Se vocês quiserem me seguir, pode seguir arroba Rafael Capelli, Capelli com dois P's e dois L's. Eu peço perdão se eu não seguir de volta, mas eu libero lá, meu Instagram é até fechado, é uma coisa que eu tenho que mudar também para Uhum. abrir ele, mas assim, eu libero lá pra galera me seguir, né? Então, tem muita coisa de aula lá, personagens que eu dublei, algumas séries que eu dirigi. Então, é isso. Então, obrigado de novo, Rê, de verdade, tá bom? Eu que agradeço, e é isso, galera. Beijos e até o próximo episódio. Valeu, galera. Obrigado.